E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu sou professor de Física. E eu sou o Patrick, estudante de Engenharia Aeronáutica e entusiasta de foguetes. E hoje a gente vai falar sobre motores iônicos. Motores iônicos são uma tecnologia muito interessante. São os motores mais eficientes que a gente já construiu e são os motores utilizados nas viagens mais longas. O motivo deles terem essas características é o que a gente vai discutir mais pra frente. E para poder mostrar isso para vocês, para poder fazer com que vocês entendam sobre o que são, para que são usados e por que são tão poderosos, a gente vai construir um foguete num jogo chamado Kerbal Space Program, que vai lançar uma nave com motor iônico para o espaço e vai mandar essa nave para longe. E aí a gente vai mostrar todo esse processo para vocês. O Patrick, ele é muito fã desse jogo, ele me apresentou esse jogo, ele é meu primo, né? Nós somos grandes amigos, ele me apresentou esse jogo no passado, eu também me apaixonei, porque eu sempre gostei desse tópico. E a gente já se divertiu bastante fazendo vários projetos de foguetes. Ele é famoso, né, por simular a física com bastante realidade, as forças aerodinâmicas, e a gente vai usar ele um pouquinho aqui para tentar exemplificar, mostrar como que o motor iônico, apesar de ter suas desvantagens, como pouco empuxo, né, a força dele é muito baixa, com uma grande eficiência se vai longe, né, a tartaruga vencendo a lebre ali. Essa é uma ótima parábola mesmo para essa situação. O Kerbal, ele tem vários modos de jogo. Em alguns dos modos você consegue até mesmo simular um programa espacial com todas as características, né, Patrick, no programa espacial. Sim, você faz contratos, você vai atrás de dinheiro e trabalha com as limitações e vai ali ganhando experiência, liberando partes novas, né? Só que a gente vai jogar no modo sandbox, que é um modo que você consegue construir o que você quiser de acordo com o seu coração, você tem tudo liberado. Então a gente vai tentar construir uma nave legal aqui para poder lançar uma nave com um motor iônico no espaço. O difícil dessa tarefa é que todas as questões que estão relacionadas à construção de um foguete, todas as questões de aerodinâmica, de potência, de combustível e tudo mais, são questões que a gente deve considerar. É por isso que o Patrick está aqui principalmente, porque como ele estuda engenharia aeronáutica, ele pode ajudar a gente a construir um foguete que funcione de cara, que não precise ficar explodindo diversas vezes para conseguir lançar uma nave no espaço. Mas o que é um motor iônico? Acho que a melhor forma de a gente explicar um motor iônico é tentar explicar como que funciona um motor de foguete, né? O motor de foguete ele funciona de forma bem simples até. Você precisa de um combustível, você precisa de um oxidante e você vai iniciar uma reação de combustão que vai energizar um monte de partícula e atirar essas partículas igual como se fosse uma metralhadora de partículas ali por uma saída. Todo foguete é assim. Eles usam uma reação, né, Patrick? Isso, basicamente é isso mesmo. Você vai fazer uma reação, no caso a combustão ali na mistura dos dois propelentes, acender eles e ejetar isso para trás do foguete, e essa energia desse fogo que joga para trás do motor ali vai impulsionar o foguete para frente. E é assim com todo motor. O motor a combustão tem motor sólido e motor líquido, né, Patrick? Eles iniciam uma reação de combustão. Essa reação é muito energética, né? E é uma reação autossuficiente, porque é uma reação exotérmica. Ela libera uma quantidade de energia que é o suficiente para ativar mais dessa reação ao redor, né? Nos combustíveis ao redor. Então ela vai queimando e iniciando reações ali energéticas até enquanto tiver combustível para queimar. E quase todas as partículas são ejetadas pelo sino, né? Exatamente, essa função ali do sino, né? No final do foguete, da câmara de combustão mesmo. E aí, pela terceira lei de Newton, uma força numa direção gera uma força igual e contrária em outra direção. Quando a gente emite essas partículas, a turbina, né, o motor empurra a partícula para fora e a partícula empurra a nave para uma direção. Então, se você fizer isso com quantidade de partículas o suficiente, com energia o suficiente, você consegue até mesmo tirar um foguete de toneladas da Terra. A base do funcionamento do motor iônico é basicamente isso. Só que ele utiliza outra reação que não é a reação de combustão, é uma reação de ionização. Então ele ioniza um gás e quando esse gás está ionizado, ele fica carregado, né? Fica com uma carga resultante e através de um campo eletromagnético ele acelera essa carga para o espaço. E ao acelerar essa carga, ele acelera a nave para o outro lado. Então, de que um motor iônico precisa para funcionar? Ele precisa de um componente eletromagnético que vai causar essa reação de ionização, lançando uma descarga elétrica no meio da nuvem de gases. Essa descarga elétrica é lançada porque esse componente elétrico está sob uma tensão muito alta, né? Tem uma diferença de potencial muito grande ali dentro. E vocês lembram lá pelo efeito de pontas, né? Que quando um metal condutor está sobre uma tensão muito grande, ele tem uma ponta, as cargas se acumulam naquela ponta e sai uma descarga elétrica dali.
Então, essa descarga elétrica ela tem energia suficiente, ou deve ter energia suficiente, para poder arrancar elétrons desses átomos, desses gases, e transformar eles em íons. Então, quando você pega para analisar o esquema de um motor iônico, você vai ver que tem lá essa ponta, né, por onde vai ter essa descarga elétrica que vai ionizar esse gás. Então, a partir desse momento, os íons, eles por serem carregados, vão ser direcionados para a saída do motor por campos magnéticos. E aí, quando eles estiverem chegando lá, vai ter uma diferença de potencial numa grade que realmente acelera esses íons, impulsionando eles para fora e impulsionando a nave em retorno. Para que a nave tenha um impulso máximo, todas essas partículas emitidas devem ser emitidas em linha reta com a maior velocidade possível. Mas como a gente está falando de íons, eles têm carga, então eles podem ser tanto afetados pela carga dos outros íons ao redor, quanto também atraídos pela diferença de potencial que está na grade atrás deles. Para evitar que isso aconteça e que a nave perca a eficiência dela, alguns canhões de elétrons são instalados na saída da nave. E esses canhões de elétrons são basicamente pontas também, são pontas condutoras sobre uma tensão muito grande, e dessa forma elas geram descarga elétrica. Então essa descarga elétrica repõe os elétrons que foram retirados dos íons, eles voltam a ser átomos eletricamente neutros, né? E por serem gases nobres, eles não interagem com nada e seguem o caminho deles, teoricamente, em linha reta, né? Mas seguindo a trajetória mais retilínea possível. Isso faz com que os motores iônicos sejam extremamente eficientes. Comparado com outros métodos de propulsão, na qual você tem ali que gerar uma energia de ativação para poder gerar uma combustão, ou os motores, no caso, nucleares, né, que aceleram o gás de forma térmica, né, eles esquentam os gases e mandam eles de forma a usar a energia térmica deles como propelente. A quantidade de energia necessária para fazer o motor iônico funcionar é muito baixa. E a quantidade de combustível que ele precisa levar também não é muito exagerada. Então o motor iônico consegue ser leve e extremamente eficiente. E a queima dele é muito baixa também. Ele gasta muita pouca quantidade de gás para poder se propelir. Então você consegue ter um motor iônico funcionando assim por anos, a fio, acelerando uma nave. E é daí que vem a grande diferença, né? O grande diferencial do motor iônico. Porque como o Patrick mesmo vai poder dizer pra gente, ele é muito usado em missões espaciais de longa duração. Inclusive vai ser utilizado agora na nossa missão, é ou não é, Patrick? Pois é, devido ao pequeno empuxo deles, né? Ele só deve ser utilizado no espaço. A gente usa eles na Terra aqui em câmaras de teste, por exemplo, logicamente não tem como testar ele no espaço sempre, você tem que testar ele aqui. Mas durante o lançamento são usados os motores químicos, que apesar da pouca eficiência, eles têm um empuxo gigantesco, suficiente para levantar um foguete com toneladas de combustível, e durante um curto período de tempo relativo, que é um lançamento, né? Dura de 2 a 3 minutos ali, a inserção de um foguete no espaço. Devido à força que o motor iônico gera, né, ele não consegue tirar a nave do chão, mas ele consegue propelir ela no espaço, porque lá eles estão em situação de microgravidade, não tem nenhum tipo de atrito, né, de molécula que vai barrar a velocidade da nave, então toda a aceleração que ela colocar vai ser convertida em movimento, né, não tem nada fazendo uma força contrária ali para desacelerar. Então, no caso, sim, quando a nave está no espaço, você usa o motor iônico, ele funciona bem, mas ele não consegue tirar a nave do chão daqui da Terra, né? Exatamente. Apesar da gigantesca eficiência dela, o empuxo dela é muito pequeno. A força dela é a força de uma folha de papel em cima da sua mão. Então, a diferença que ela é feita no espaço é que ela pode ser acelerada durante meses a fio. Enquanto um foguete, como eu falei, precisa ser acelerado uma grande força para vencer a gravidade. E ele consegue ficar meses a fio sem desligar, né? Ele consegue ficar funcionando ali com uma quantidade pequena de combustível ali por meses, né? Porque o que ele solta no fim das contas é um ventinho quente, né? Ele solta um ventinho quente ali, esquentado ali, acelerado pela ionização e pelo processo que a gente já explicou. Só que o que rola? O que faz esse foguete ser interessante não é a velocidade que ele te coloca na hora ali, não é a potência dele, mas é a persistência. Ele é um motor perseverante. Você consegue... Porque a aceleração ela é a variação da velocidade, né? Então, se você tem uma aceleração constante, isso com o tempo vai acumulando e te botando em velocidades ridículas. Se você tiver aceleração, teoricamente, né, constante infinita, você pode chegar muito próximo da velocidade da luz. Então,
tudo que você precisa, se você não tem a capacidade de fazer uma aceleração muito forte, você só precisa acelerar uma certa quantidade por muito tempo, né, Patrick? Exatamente. E uma vez no espaço, combustível, o gasto é mínimo, ela leva um tanque pequeno e a eficiência dela permite que ela fica muito tempo acelerando com esse combustível. A única preocupação que você deve ter é com a energia elétrica, né? E a questão toda da energia elétrica é uma parte importantíssima de toda nave, todo satélite que usa motores iônicos, né? Eles precisam levar alguma fonte de energia para o espaço. E isso não é da coisa mais fácil do mundo, né? Você tem que gerar alguma energia lá. A melhor forma que a gente tem hoje em dia é painel solar, né, Patrick? O painel solar, você tendo uma dimensão grande o suficiente, você consegue captar uma grande quantidade de energia solar. Acho que o problema do painel solar só está no fato de que você precisa ter um sol perto. Isso dificulta bastante quando você está indo para muito longe, né? Por exemplo, nas beiradas ali, nas fronteiras do sistema solar ou no espaço interestelar, né? Exatamente. No espaço você precisa de uma grande área para receber o sol, e isso é peso no foguete, né, no lançamento. É tudo calculado, é tudo mais caro para lançar para o espaço. São centenas de dólares para lançar para o espaço, qualquer quilo, e por isso tem que ter tudo meio pensado. Uma alternativa que se teria aos painéis solares seriam os reatores nucleares. Mas com o lançamento de reatores tem sempre o risco de acidente e com isso a polêmica e a dificuldade de lançar. A ONU sempre teve problemas com o lançamento de qualquer coisa de combustível nuclear passando pela atmosfera. Apesar disso, a gente sabe que tem, né, Patrick, algumas naves que trabalham com reatores nucleares, seja ele de decaimento, ou seja um reator nuclear mesmo, que funciona de outras formas, né? Sim, existem algumas missões, inclusive em atividade. A Voyager, a New Horizons, são todas missões com exemplo de reatores por decaimento. Apesar disso, nenhuma das duas usou os motores iônicos pelo grande necessidade de energia, pelo grande consumo de energia exigido pela reação iônica. E o motor de decaimento, por mais que ele gere energia para funcionar os equipamentos de comunicação, ele não consegue sustentar toda a energia envolvida para propelir, né, e ionizar e propelir os gases dentro do motor. Exatamente. A questão energética talvez seja a questão mais complicada para se mandar uma nave movida a motor iônico no espaço. Essas naves normalmente vão se mover dentro da órbita interna, né, do sistema solar, onde a insolação é maior e elas conseguem captar energia o suficiente com painéis solares para se propelir. Então essas regiões, por exemplo, o cinturão de asteroides, Marte, e a parte interna, né, Vênus e Mercúrio, são áreas na qual motores iônicos são mais indicados para visitar. Quanto mais longe do Sol, menos radiação solar, então você tem que pensar em outras formas de geração de energia. E aí são desafios à parte, né, que acabam se tornando as limitações do motor iônico. Eu acho que outra questão que a gente tem que apontar é que, realmente, por mais que, com o tempo, o motor iônico ele consiga imprimir velocidades absurdas em naves, essa questão de tempo é muito importante também, pois no espaço nem sempre você tem tempo para conseguir fazer uma manobra, né? Então até os caminhos que você deve escolher no espaço para poder se direcionar para a localização onde é que você quer se direcionar tem que ser muito bem pensado quando se usa um motor iônico. Você tem que considerar que você vai passar por uma aceleração ali de talvez semanas, né? Exatamente. Você tem o longo funcionamento dos motores, a permissão de longo funcionamento. Mas você tem que ter a garantia de longos períodos de energia também, né? Você não pode usar uma nave movida a painéis solares, ela tem a limitação de não poder ser usada durante a parte escura da órbita de um planeta, quando ele passa na sombra de um planeta. Ou a necessidade de grandes baterias para isso, né? Para manter ela sempre funcionando. Então ela não é uma magia que resolve todos os problemas, ela é uma tecnologia extremamente promissora, mas com suas dificuldades também. Toda tecnologia tem sua limitação, né?
Talvez os principais focos aí, e é o que os resultados das últimas notícias, né, acerca de motores iônicos vêm apontando, são motores que conseguem imprimir um impulso maior, né? Eles são mais eficientes, ou às vezes nem tão mais eficientes assim, mas eles conseguem ser mais fortes, né? E dessa forma tornam essas viagens mais viáveis, e você consegue também empurrar naves mais pesadas, né, com eles, o que também não é nada fácil, porque levando em consideração que o motor usa gás, e esse gás a ser emitido pela saída dele, se você tiver um motor iônico muito grande, você vai precisar gastar muito gás. E, por exemplo, o xeônio é um gás muito caro, né? Normalmente os motores utilizam como combustível o xeônio, né, Patrick? Sim. Apesar de existirem outros gases nobres mais baratos, o xeônio, por toda a sua facilidade de ionização, ele é o combustível de escolha, na maioria das missões. Pois é, na hora de escolher o combustível para a tecnologia do motor iônico, muita coisa tem que ser considerada. Primeiramente, você vai visitar a tabela periódica e ver qual átomo, né, qual elemento químico tem uma energia de ionização mais baixa, porque você quer gastar o mínimo de energia possível para poder gerar o máximo de propelente possível ali, né? Então você precisa considerar que tem que ser um elemento que você gasta menos energia para ionizar ele. Então, olhando pela tabela periódica, você vê que os elementos localizados nessa região aqui, mais à direita e mais abaixo, são os que têm menor energia de ionização. Então, dentre eles estão os gases nobres. E quanto mais massivo o elemento, menor a energia de ionização dele. Ele tem muitos elétrons, os elétrons estão nas camadas mais distantes, eles estão menos ligados, né, ao núcleo atômico, ligados de forma mais fraca. Então é mais fácil você arrancar eles ali, você precisa de menos energia para arrancar eles. Agora, por que a gente usa o xeônio, que é um gás nobre, passa por outras necessidades. Os gases nobres são famosos por serem inertes. Inertes, eles não reagem, eles não fazem ligações, eles gostam de ficar sozinhos. Porque eles têm todas as camadas eletrônicas ali preenchidas de forma que a gente chama completa, né? Tá tudo bem fechadinho ali. Isso é vantajoso por quê? Porque se a gente escolher um outro elemento que tem baixa energia de ionização, que é mais abundante e mais barato, só que ele é reativo, ele acaba reagindo com os equipamentos da nave e deteriorando a nave por dentro, né? O motor por dentro. Ele corrói, ele pode corroer o motor, ele pode se ligar aos circuitos e causar um curto-circuito. Então a vantagem de você escolher um elemento que seja inerte é essa, ele não vai grudar em nada, ele não vai causar nenhum tipo de dano nem de corrosão a nada. A gente escolhe o xeônio e não outros gases nobres mais baratos por causa da sua energia de ativação e por outras características um pouco mais sofisticadas. Se você pegar nessa tabela, você vai ver que tem um argônio. O argônio também é um outro gás nobre que tem uma energia de ativação boa o suficiente para a gente conseguir trabalhar e que é mais leve do que o xenônio. Então, se ele é mais leve, ele consegue ser emitido pelo motor com mais velocidade e dessa forma ele propele a nave com maior velocidade. O problema do argônio é que, se você levar em consideração, né, a energia de ativação dele com o xenônio, pelo xenônio ter uma energia de ativação menor, mais moléculas de xenônio vão ser ionizadas, a aceleração eletromagnética está diretamente ligada à carga que esse íon obtém no final. Então, se ele é uma vez ionizado, ele tem uma carga, se ele é duas vezes ionizado, ele tem uma carga maior. Então, quanto mais vezes ionizado é esse átomo que vai ser emitido, maior velocidade você consegue imprimir nele, porque maior vai ser a carga. Como o xenônio tem uma energia de ativação menor, significa que mais moléculas vão ser ionizadas e elas vão sair com mais velocidade por causa de mais níveis de ionização. Ao fazer todos esses cálculos e considerar todas essas questões, você percebe que o xeônio é o elemento mais eficiente, é o melhor elemento com a melhor razão para a gente conseguir propelir uma nave com um motor iônico. O problema dele é o preço. E o fato dele ser caro torna ele difícil para motores maiores, que gastariam mais combustível por ter mais área ali dentro, né? Ter mais volume de gás. E esses são os desafios que impedem a gente de fazer uma grande nave, uma Enterprise movida a motor iônico para explorar o universo. São desafios que a gente precisa vencer.